Olá pessoal de casa, meu amigo é o Bicho, está no ar. A partir desse verão a gente vai fazer uns programas bem diferentes. Vamos apresentar um programa num ambiente bem compatível com o verão. Nesse de hoje, a gente está aqui na casa de uma pessoa especial, que é a Carla e o Jackson, curtindo uma piscina, eu e o Peludo, e vamos apresentar um programa daqui, para não passar muito sufoco. Então, no primeiro bloco, no primeiro quadro de variedades, a gente vai falar sobre vegana, comida vegana, veganismo, para quem não conhece. É uma situação bem diferente para quem não curte se alimentar de derivados de animais, como ovos, queijo, carne. Então, é um assunto que as pessoas não conhecem, um tipo de alimentação que as pessoas acham completamente estranha, acham que não é uma coisa saborosa, mas é bem saborosa. Então, esse vai ser o nosso quadro de estreia nessa situação de verão, onde a gente vai apresentar o quadro de variedades sobre veganismo. Curte aí. Angélica, o que tu serve no teu restaurante que tu pode falar para nós que é importante para as pessoas de Novo Hamburgo conhecerem? Que muitas pessoas confundem ou não sabem que existe uma alimentação vegana e que uma alimentação vegana não tem nada a ver com comida vegetariana, é isso? É isso. Então, o que a gente serve é comida vegana, que basicamente é a mesma coisa que vegetariano. A questão toda é que existe uma pequena diferença entre vegetariano e vegano, porque o vegetariano ele ainda consome ovos, ele ainda consome leite, e o vegano não. O vegano é uma alimentação mais restrita, onde a gente exclui ovos, leite, derivados, corantes, tudo que de alguma maneira vem de algum animal. Venha de algum animal ou que use teste em animal. E aí entram os produtos de limpeza, enfim, todo o nosso negócio, todo o nosso trabalho é voltado para o veganismo. Então, tu vai ver assim, a gente, desde o sabão que a gente usa para lavar louça, até o sabonete do banheiro, tudo isso é muito cuidado. Isso tudo a gente vai atrás do fornecedor e a gente vai atrás da forma. Mas é uma questão ideológica daí já, né? Isso já entra numa questão ideológica, mas a comida em si é vegetariana restrita. E aí a gente inclui tudo isso que eu já te falei. E o leite, o que pode servir como substituto para quem tem em casa? De repente quer fazer uma receita que depois no final da entrevista tu vai passar algumas dicas básicas. O que o pessoal pode procurar para ter em casa em vez do leite convencional proveniente da vaca? Então, como eu estava te falando, tem leites vegetais no mercado, nas boas redes de supermercado tem leites vegetais bons, de boa qualidade, e muita gente também faz o seu próprio leite. Tem na própria internet tem receitas muito fáceis que a gente pega, vai à risca ali pela receita mesmo e dá certo. Principalmente o leite de arroz, o leite de amêndoa, o leite de castanha, dá muito certo. Leite de coco? Leite de coco tem no mercado, né? Mas enfim, dá para fazer em casa e fica muito bom. Fica tão bom quanto... E vocês têm massa também no cardápio de vocês? Sim, massas. Então, também o mercado já preocupado com a alimentação vegana, muitas empresas estão dedicando parte da sua produção para fazer produtos específicos para veganos. Então, a gente encontra infinidade de marcas, principalmente de massa de macarrão, preocupada em não colocar ovos. A gente vai encontrar no supermercado aquelas marcas com coraçãozinho, dizendo zero colesterol, livre de colesterol. Isso significa que não foi ovos na massa e também não foi leite. Então, porque tem a questão do colesterol tem a ver com a gordura animal. Então, se a gente vê lá no pacote o coraçãozinho dizendo livre de colesterol, significa, na massa principalmente, que não tem ovos. Uma dica legal. E essa massa é a massa que a gente pode usar em casa tranquilo. E aí tu está usando um produto que não tenha ovos, que não tenha leite, tu já está contribuindo com a causa. Mesmo sem ser um vegano e sem ser um cuidador e sem ser, né, uma pessoa dedicada à causa animal, de uma certa maneira tu também está contribuindo para isso, porque tu está deixando de consumir uma coisa que é boa também. As pessoas não sabem às vezes que muitos corantes têm base, né? Eles são elaborados através de uma manipulação animal, né? Então isso o veganismo, como tu disseste, isso não existe aqui, né? Não, o que a gente procura fazer? A gente procura
Primeiro que o nosso restaurante procura o máximo não usar produto industrializado. A gente tem a questão do leite, que a gente não consegue fugir disso, mas, por exemplo, molhos. Se tu pegar um pacotinho de molho no supermercado, tu vai ver ali todos os ingredientes que tem ali. Em média, de 7 a 10 itens num pacotinho de molho, que é para ter só tomate. Tem 10 itens. Tem conservante, corante. Corantes, espessantes, arará. O que a gente faz? Nós fizemos o nosso próprio molho. Então, com produtos naturais. Apesar de ser um restaurante, a gente foge de toda essa linha que a maioria segue, que é comprar pronto, comprar em grande quantidade e despejar na panela e tá bom, e tá bonito, tá bem vermelho. Não, a gente vai lá, a gente compra o tomate, a gente escolhe os mais vermelhos, a gente faz o nosso próprio molho. Então, quando a gente diz que é molho de tomate, é molho de tomate, não é molho de tomate com espessante, corante e afins. E aí toda essa coisa também que tem dos animais, de corante animal, principalmente todo corante, todo produto que tu encontrar rosa, tu vai lá, tu vai ter alguma coisa animal ali. Vai ter um corante, se ele não for artificial e for natural, vai ser de animal. Vai ser o carmim cochonilha, vai ser o azul brilhante. Então, esses corantes são especificamente de animais, que a gente foge deles, a gente não... É importante as pessoas saberem isso em casa, né? Porque às vezes a pessoa acha que o vegetariano é igual ao vegano, então isso já dá uma distinção bem clara, né? E para quem está em casa, de repente procurar esses produtos, né? Baseado nas tuas informações, tuas dicas que estão passando. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, Angélica. O veganismo, ele surgiu principalmente fundamentado na ideia de proteger os animais? Sim. O veganismo, ele surgiu já da raiz vegetariana. Então, um grupo reunido achou que só não comer animais, basear sua dieta só no não consumo animal não estava sendo bastante. Se precisava ir além. A pessoa, ela acaba usando o couro, usando a lã, usando a seda. Então, esse grupo achou melhor abrangir um pouco mais isso, expandir essa ideia de não só o consumo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente, a partir de então, não usa mais nada que venha de animais, porque não adianta eu não comer a carne, mas eu usar outras partes do animal. E aí o veganismo tomou essa outra proporção. E aí depois, com a grande explosão de indústrias, começou a se perceber que as indústrias de alimentos e de cosméticos estavam utilizando animais em testes. Porque tu não pode colocar um produto no mercado, até então, né, não podia colocar um produto no mercado sem antes testar no animal, para ver se não ia dar alergia. E aí, essa ideia de usar os animais batia de frente com tudo aquilo. Então, como é que nós vamos fazer para que acabe esse tipo de teste? Não consumindo produtos que essas empresas produzem. Então, o que a gente chama de boicote. Então, eu não uso o produto da empresa tal, porque essa empresa tal testa em animais ou compra sua matéria-prima de empresas que testem em animais. Essa é a ideia também. Isso ajuda também as outras empresas concorrentes, de repente, desses tipos de alimento, agora, aqui no Hamburgo, talvez novo ainda, né? A se melhorar, né? Sempre, né? Sempre. Existe uma coisa também dentro disso tudo que as pessoas confundem, principalmente no nosso estabelecimento. Elas vêm com a ideia de que, ok, é vegano, mas elas me perguntam, tá, mas isso aqui é feito com iogurte? As pessoas ainda confundem que leite não é só o leite, é o leite e todos os outros alimentos. Ovos, né? Não, especificamente o leite. Então, assim, o iogurte não vem do leite? Vem do leite. O queijo não vem do leite? Vem do leite. Mas então dá pra gente fazer, mas então tu não usa isso, mas tu não usa maionese, que tem ovo, mas tu usa iogurte. Não usa o iogurte, porque o iogurte também também é de leite. Então tem as pessoas confundem ainda muito isso. Sim, a culinária vegana, nesse sentido, ela é radical, né? E eu acho que não é por isso que deixa de ser saborosa, né? A ideia sempre é essa, é para isso que a gente está dia a dia batalhando e procurando outras coisas, pesquisando bastante, se informando bastante. Dá para a gente fazer adaptações bem bacanas da própria cozinha internacional. A gente tem pratos veganos e aí a gente vai trazendo isso, a gente vai adaptando e vai fazendo. Claro,
a pessoa que come a comida vegana, ela vai saber assim, que eu estou dizendo que é uma feijoada, né? É uma feijoada, mas ela não vai ter os derivados de animais ali dentro. Então vai ser uma feijoada. Vai ser uma feijoada convencional que as pessoas conhecem, né? Não vai deixar de ser uma feijoada, mas também não vai ser aquela feijoada que as pessoas conhecem. Mas o gosto é próximo, muito próximo àquilo que a gente conhece. As pessoas devem abrir um pouquinho a cabeça e conhecer uma coisa nova, né? E que tem uma relação social, né? E de bem-estar dos animais, né? Uma preocupação diferente, né? Que as pessoas não estão acostumadas, principalmente os gaúchos aqui, né? O que acontece bastante com a gente, as pessoas vêm com um olhar muito crítico, desconfiados, e aí ele prova, ele bota um pouquinho, e aí daqui a pouco eu estou vendo aquela pessoa voltando no buffet para servir de novo, porque surpreende, as pessoas, elas vêm com muito medo, elas têm uma ideia ainda, daquela ideia que a gente tem, aquele registro lá de muitos anos atrás, que a mãe da gente fazia soja, muito mal feita, muito mal preparada, porque também não se tinha conhecimento de fazer. E aí é isso que as pessoas têm, que comida vegana é soja, é proteína, é PVT, não é isso, é tudo o que a gente come, menos os animais. Então a gente tem muita coisa. Eu trabalho com um buffet que eu não repito. Eu faço semanalmente o cardápio, então tu nunca vai conseguir encontrar a mesma coisa 2 dias seguidos durante um ano, porque o que passou ontem passou, hoje eu vou atrás de uma coisa nova. Tu vai ter a base da alimentação, da pirâmide nutricional, tu vai ter, mas a gente procura inovar para que não se torne enjoativo e toda aquela coisa que as pessoas têm medo de num restaurante vegano, né? Como é que eu vou comer a semana toda num restaurante que serve a mesma coisa? Não é isso que acontece com a gente. Então, a gente tem clientes bem fiéis aí que estão com a gente 5, 6 anos e que continuam porque provavelmente não enjoaram ainda da comida. Legal, Angélica. Eu agradeço muito a tua atenção, a tua dedicação, o teu carinho. Interessante a situação do veganismo, né? Para quem não conhecia, já existe em Novo Hamburgo. E eu acho que as pessoas têm que ter uma cabeça um pouco aberta para provar, para experimentar coisas diferentes. E para quem gosta muito dos animais e leva muito a sério isso, um veganismo é uma coisa bem legal. Agora a gente vai para o quadro veterinário, onde a Luiziane vai passar algumas dicas para a gente, para o seu pet, para gato, cachorro, enfim. Agora no verão, questão de água e calor, temperatura. Eu vou deixar a Luiziane falar. Luiziane, hoje o nosso assunto é calor. Então a dúvida das pessoas sempre é em relação à água, à temperatura do piso, né, para não queimar as patinhas, ou o cachorro não superaquecer. Eu digo para as pessoas cuidarem muito nessa situação, mas eu não sou veterinário, então é melhor as pessoas em casa ouvirem a opinião de um veterinário. O que tu pode dizer para as pessoas em casa em relação a ter cuidados com a temperatura externa em relação à temperatura do cachorro, no caso? Bom, o cachorro ele tem a temperatura diferente da nossa, né? Naturalmente ele tem a temperatura entre 38 e 39 em dias de calor, né? Então, às vezes o proprietário acha que ele está com febre, está com 38. Não, 38 para o cachorro não é febre, né? É muito importante, né, o proprietário sempre cuidar com essa questão da temperatura, né? Que já que o cachorro ele não tem suor para estar refrescando ele, né? Diminuindo a temperatura do corpo dele, né? Então é através da respiração, né? Então ele tem um pouco dessa dificuldade, então o proprietário tem que ter esse cuidado com a temperatura. Principalmente cachorros braquicefálicos, né? Que são aqueles cachorrinhos com o focinho curtinho, né? Achatado, né? Então como eles eliminam a temperatura pela respiração, e eles têm essa dificuldade respiratória, né? Então esses animais tem que sim ter um cuidado maior, principalmente nesses dias de calor. A gente vê muito o boxer, bulldog, quando eles botam muita língua para fora, né? Isso é para refrescar o corpo, né? É para tentar diminuir a temperatura do corpo, né? Que eles, geralmente são cachorrinhos que são um pouquinho mais gordinhos também, então isso também dificulta, né? Que ele consiga baixar a temperatura do corpo deles, né? Então alguns cachorrinhos passam mal, às vezes até pode vir a óbito, entrar em choque por superaquecimento. Então, quando for caminhar em dias quentes, preferir daí sair de manhã cedo ou à tardinha para não superaquecer o cachorro daí, né? Para não superaquecer o cachorro e fazer caminhadas leves, né? Não sair correndo, né? Sair para passear, para desestressar, né? Não para fazer, não são cães que consigam fazer exercícios nessas condições, né? Então tem que cuidar. Os que têm o focinho curto, tá se referindo, né? E um golden, um pastor, assim, é mais tranquilo um pouco, não?
Aí a questão é pelo. Tem muito pelo, então isso também dificulta, né? Na verdade, todos os cachorros, todos os animais têm que ter esse cuidado, né? Cachorros de pelagem escura, né? O preto, ele retém mais o calor, então isso também tem que cuidar. Já conversamos com aquele dos de cães, animais de pelagem clara, né? Para cuidar com o sol, com usar um protetor solar, buscar a orientação de um veterinário, né? E é importante levar água daí no passeio, daí tu acha, para dar no meio do passeio uma água? É interessante tu levar uma garrafinha com água, com temperatura ambiente, não precisa ser água gelada, né? E tu oferecer para o teu animal de tempo em tempos, né? Não que ele vai tomar toda essa água, mas é importante até para ele conseguir tirar um pouco dessa temperatura, ele tomar um pouco de água é sempre interessante. Sim. E cuidar para não desidratar aí, né? A desidratação também pode levar a doenças, né? Então tu tem que cuidar, tem que sempre oferecer dentro da tua casa, tu ter mais de um pote de água no ambiente do animal, né? Nesses dias de calor. E sempre deixar ele num local mais fresco na tua casa, né? E lembrando sempre que eles estão descalços, né? Para não andar em pedra quente, pode queimar as patinhas, né? Então o importante é caminhar com eles em horários mais agradáveis, né? Então caminhos mais curtos, né? E de repente levar uma água. E os gatos? O que tu pode dizer dos gatos? Eles já são mais sedentários, mais paradinhos, assim, mas tem alguma dica importante, uma orientação ou uma forma de observação que as pessoas têm que ter em relação ao calor, não? O gato também tem que cuidar, né? Claro que o gato não vai sair para fazer exercício como o cachorro, né? Mas o gato também tem gatos muito peludos, né? Então, assim, a gente sempre recomenda tanto o gato como o cachorro. Começa o verão, fazer uma tosa, baixar o pelo desses animais, né? Isso já ajuda bastante, né? E no caso do gato também bastante potes de água espalhado pela casa para aumentar sempre a quantidade de água e oferecer bastante a disposição da água para eles. Já que tu comentou em relação à tosa, a tosa, dependendo da tosa, né? Ela não pode expor daí o animal ao sol, daí a radiação, daí não? Não pode ser exagerada a tosa daí? Não exagerada. Baixar o pelo já é o suficiente, não precisa depilar, deixar a pele, né? O pelinho que fica ali já é o suficiente para proteger o animal, né? Tu não vai deixar o teu animal direto no sol, nesse calor, né? Mas o sol baixar o pelo, tirar o excesso já ajuda bastante já. Então não tirar demais, né? Porque senão, em vez de ajudar, atrapalha daí. Exatamente, pode atrapalhar, pode queimar, pode, né? Então, só baixar. Bom, agora a gente vai pro rápido break e já voltamos com o quadro de adestramento e a dica do nosso amigo peludo que está se refrescando aqui. Já voltamos.